Fala aí galera, nesse vídeo você vai aprender a se virar no terminal ali, dando os primeiros comandos no Bash. Então nós vamos aprender aqui como navegar nas pastas, listar os arquivos, criar diretórios e entender os principais comandos, para você não ficar perdido aí no começo aí da sua jornada aí no terminal. Se você está começando com automação, esse vídeo vai te dar uma base sólida para você entender ali o que você está fazendo no terminal e dar os primeiros passos. Então, se você quer trabalhar como DevOps, Cloud ou criar suas automações, mais cedo ou mais tarde você vai ter que dominar o terminal. Então, por isso eu criei essa série de vídeos que vai te ajudar ali a dar os primeiros passos no terminal, criar os seus scripts, as suas automações. Então, vamos começar bem do começo com os comandos que você vai usar no dia a dia. Só reforçando mais uma vez, nós temos os nossos tutoriais, então todos os labs que eu passo aqui em vídeo você pode seguir. Inclusive o de hoje está aqui na parte de Bash e a parte 2. Então todos os nossos comandos vão estar descritos aqui, tá? Então vamos ali para a parte prática. Então se você tem um Mac, você pode dar comando de espaço, ele vai abrir essa parte de busca e você pode colocar aqui terminal, você vai abrir o seu terminal. Ou se você está usando Windows, WSL ou Linux ali no seu Bash. Ou se você desejar também, você pode abrir a página inicial, por exemplo, da Azure e clicar aqui nesse símbolo aqui, que ele vai abrir um terminal que você vai conseguir testar e fazer os labs que nós estamos fazendo aqui, tá? Você pode clicar nesse botão aqui, ele vai conectar, vai abrir um Cloud Shell e vai ficar um Bash aqui disponível para você fazer ali os labs, tá bom? Mas os labs de hoje eu vou fazer aqui no meu terminal, aqui no Mac. Estou dentro da pastinha documentos. Então, quando você abrir aí o seu terminal, ele vai aparecer alguma coisa mais ou menos assim, tá? Quando ele mostra esse tio, quer dizer que você está na sua pasta Home, onde tem todas as pastinhas ali, como se fosse no Windows, né? Documentos, downloads, desktop. Aqui é a mesma coisa, então aqui quer dizer que eu estou na pasta Home, barra, e na minha pastinha de documentos. Se você tiver na dúvida de onde você está, você pode digitar também pwd, que ele vai mostrar desde a pasta de usuários, o nome do seu usuário e documentos. Também uma coisa que você pode fazer, no Windows, quando você abre o Windows Explorer, vai aparecer várias pastas, então você tem de uma forma visual. Como que você faz aqui no terminal? Usando o comando ls. Então esse comando, ele lista o que tem ali no seu diretório corrente, tá? Mas primeiro, nós vamos criar uma pasta. Então como que nós podemos criar uma pasta? Com o comandinho mkdir. Então aqui nós colocamos mkdir, colocar DevOps YouTube, cd DevOps YouTube. Então aqui vocês podem observar também que quando eu começo a digitar, eu aperto o Tab e ele vai autocompletando para mim, tá? Então no caso aqui, ó, eu dei o Tab duas vezes, ele me falou, ó, tem o DevOps Automation do Udemy e o DevOps YouTube. Então eu dou Tab e aperto Enter. Então aqui ele já abriu o diretório que eu acabei de criar. Então eu limpo a tela com o comando Clear. Você limpa porque isso já é um costume de quem trabalha ali com o terminal, né? Sempre ficar limpando a tela de acordo com o que você digita, vai ficar a tela bem limpa. Então aqui a gente pode praticar um pouco mais, criando alguns diretórios, mkdir backup, mkdir temp. Então aqui nós podemos dar o comando ls, que ele já vai me mostrar, ó, tem um diretório aqui chamado backup e um diretório chamado temp. Eu também posso dar o comando ls-la. O que significa isso? O ls-l mostra uma lista longa, com detalhes, com permissões, tamanho da pasta, modificação. E o "-a mostra todos os arquivos, incluindo os arquivos ocultos. Então, se eu dar um ls-la, ele vai me mostrar aqui tudo, tá? Eu posso criar um arquivo oculto, mkdir.arquivo oculto. Então, aqui eu vou colocar um underline. Se eu der um ls, ele não mostra. Se eu der ls-la, ele está aqui, ó. Diretório oculto, né, nesse caso. Então aqui eu posso mais uma vez dar um clear, limpo a tela. Então ls-la, então ele me mostrou. Eu também posso criar um atalho com alias. Então vou colocar um alias. Então aqui eu digito ll e aqui eu vou colocar o comando que eu quero fazer o atalho. Então vou colocar aqui ls-la. Então se eu der um ll agora, então ele vai abstrair esse comando para esse atalho. Então agora eu coloco ll e ele me deu o mesmo resultado do ls-la.
Então aqui eu vou novamente limpar a tela. Então aqui nós já aprendemos alguns comandos, então também posso, mais uma vez, ls-la, agora eu vou entrar no meu diretório de backup. Agora, entrei aqui na pasta backup, então vou sair dela, digitando com cd ... eu volto para o diretório anterior. Então agora vamos usar aqui e criar um arquivo de script, por assim dizer. Então eu vou dar um echo, colocar entre aspas e vou colocar echo, fazer uma simulação, né? Pipeline iniciado com sucesso. E agora eu vou direcionar essa saída para um arquivo chamado runPipeline.sh. Beleza. Então agora eu criei de um ls-la ou um ll. Então aqui ele me mostrou esse arquivinho sh que está simulando um script, tá? Então, uma coisa que nós usamos muito no terminal é saber o que tem dentro de um arquivo. Como que nós podemos saber o que tem dentro de um arquivo? Com um comando chamado cat. Então eu dou um cat run pipeline, dou um tab e ele me falou, ó, echo pipeline iniciando com sucesso. Então toda vez que você precisar ver um arquivo de backup, um arquivo TXT, saber o que tem dentro dele, o digitado, você dá o comandinho cat no arquivo. Você também pode editar esse arquivo com VI, só que isso aqui já é um assunto mais avançado, tá? Mas só para não passar batido, também eu posso editar aqui, beleza? Então aqui tem uma série de comandos que você pode digitar, mas é uma forma de você editar um arquivo de texto no terminal. Então vou sair dele aqui. E talvez você está se perguntando, como que eu posso copiar um arquivo de um lugar para o outro? Então aqui eu vou dar um ll. Então vamos copiar esse arquivo ali, run pipeline, e criar um backup dele, por exemplo. Então cp run pipeline para run pipeline.back. Então ll, e ele já criou aqui um backup, um arquivo de backup. Então com o cp nós conseguimos copiar os arquivos. Também nós podemos mover um arquivo de um lugar para o outro. Nós usamos o comandinho mv. Então vou criar uma pastinha aqui chamada deploy. Então vou dar um mv run pipeline para deploy. Agora eu dou um ll. Ele não está aqui mais, ó. Agora eu posso dar um ls também, uma forma interessante, ó, deploy. Então ele deu um ls, ele mandou listar os arquivos dentro da pastinha deploy. Então ele apareceu aqui run pipeline.sh. E o interessante é que o comando mv, ele também serve para renomear. Então se eu der um mv run pipeline, eu quero colocar ele aqui, ó, sem o backup. Eu quero renomear run pipeline.sh.back para run pipeline.sh. Então eu dou um ll, tá aqui também renomeado o meu arquivo, tá bom? Então assim, nós finalizamos, então só fazendo a recapitulação, nós vimos aqui o pwd, que é tipo onde eu estou, o ls, o que tem aqui, o mk de criar diretório, o cd a gente navega entre os diretórios, o echo e o sinal de maior cria um arquivo com conteúdo, o cat a gente visualiza o conteúdo, e o cp nós copiamos os arquivos. E o mv nós usamos para mover ou para renomear. Então, se você curtiu esse conteúdo, se ele está te ajudando de alguma forma, dá o like, se inscreve, compartilha com quem também está aprendendo essa parte de automação e acompanha aqui no canal, ativa o sininho, tá? Então também se você tiver interesse, dá um pulo lá no Udemy, temos o curso de DevOps Automação sem enrolação, que tem a parte de Bash, Kubernetes, scripts e muito mais. Então, te vejo no próximo vídeo.